Olá, tudo bem? Hoje eu apresento a você o Debian 11 totalmente configurado, ou seja, nesse vídeo eu vou mostrar para você ele pronto para uso. Não vou mostrar para você o passo a passo de deixar ele nessa situação. Isso vai ser objeto de outro vídeo. Mas eu vejo muita gente reclamando aqui no canal e mesmo no YouTube que o Debian é muito difícil de você deixar ele pronto para uso, ele exige muita coisa, quando não falta uma coisa, falta outra. E eu provo para você que isso não é bem verdade. O Debian é um sistema bem configurável, bem fácil de configurar, não é difícil. E para mostrar para você que isso é verdade, esse vídeo é mostrando como ele ficou depois de todo o passo de configuração. Vou fazer mais para frente um vídeo mostrando essas configurações. Não sei se dá para fazer num vídeo só, creio que vai ficar um pouco longo, mas eu vou fazer esse vídeo mostrando após a instalação do Debian, como deixar ele pronto para uso. Não vou também mostrar nesse vídeo o passo a passo de instalação, porque já tenho aqui no canal um vídeo de instalação do Debian, inclusive do Debian 11, com a ISO NetInst, que é justamente a ISO que eu usei para fazer a instalação dessa versão que você está vendo aí. O card que está aparecendo aqui em cima, nesse momento, é a instalação do Debian 11 com a ISO NetInst, que é justamente essa distro aqui que eu estou usando. Só que esse card é de um outro vídeo que eu fiz. Então, se você não sabe como fazer a instalação do Debian, dá uma olhada nesse vídeo aí, desse card, que ele eu mostro passo a passo, incluindo até mesmo a configuração de Wi-Fi e de Bluetooth. Aqui é o seguinte, a vantagem de você instalar o Debian com a ISO NetInst é que você pode colocar vários ambientes de desktop na instalação. No caso aqui eu coloquei o KDE, coloquei o LXQT, o LXDE, o MAT e coloquei aqui, como você está vendo, o GNOME. Vamos ver o que eu fiz aqui. A primeira coisa que eu fiz foi instalar o CPU-X. O CPU-X ele é bem completo, ele te mostra as informações do seu CPU, é claro, da placa-mãe, do sistema, da placa gráfica. Então ele mostra tudo, como você está vendo aí. Aqui a parte do CPU, parte de caches do CPU também. E aí aqui ele já mostra a placa-mãe. Esse vídeo eu estou fazendo numa placa-mãe positivo com um processador i3. Sistema, você pode observar que ele traz o kernel 5.10 e é o Debian 11. No caso aqui da placa gráfica, como no Windows, você precisa instalar depois da instalação do sistema. O Debian Free não te dá a opção de instalar o driver dessa placa, das placas da AMD, na instalação. Você tem que instalar depois. Se você usar a ISO non-free do Debian, você já recebe os drivers da placa de vídeo na hora da instalação, já vem pronto. No caso aqui eu tive que instalar. Vou fazer um vídeo mais para frente mostrando também como fazer a instalação dos drivers de placa gráfica aqui no Debian Free. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui no Debian 11 foi que eu instalei o WPS aqui. E o WPS aqui, olha só, o WPS que eu instalei aqui, ele vem bem completo, viu? Ele traz corretor ortográfico, ele traz acentuação e, além disso, ele já está pronto para impressão. Às vezes você baixa aí o WPS e quando não está com problema na acentuação, ele não está pronto para impressão, ele não reconhece a tua impressora, principalmente no modo Snap, que foi no caso aqui que eu baixei. Então você tem que ir lá e habilitar essa opção aí na loja. Se for no Ubuntu, você consegue habilitar o suporte à impressão lá no próprio Ubuntu Software. No caso aqui ele já traz pronto em português, com corretor ortográfico, com acentuação e suporte à impressão. Bem legal isso aqui no Debian 11. Outra coisa que eu instalei aqui foi a API Wine.
por meio do Wine, você consegue instalar alguns aplicativos que só rodam no Windows. Então eu instalei aqui e eu instalei o Word e o Excel, certo? Outra coisa que eu instalei também foi o PyCharm. O PyCharm aqui eu usei o Snap para fazer a instalação. Muito fácil, você entra no site do PyCharm e no site do PyCharm, vou mostrar para você aqui. Aqui no site JetBrains.com, é o site oficial do PyCharm, você pode escolher aqui o seu sistema, no caso aqui é Linux. E aqui, ó, se você descer um pouquinho, se o seu sistema der suporte a Snap, que no caso aqui eu já habilitei o suporte a Snap, você simplesmente dá esse comando aqui, ó, sudo snap install. E aí você simplesmente copia esse comando aqui e instala no formato Snap. E aí seu PyCharm vai rodar perfeitamente. Eu também instalei aqui o VS Code. Eu não instalei no modo Snap, que eu poderia ter feito também, tá? Eu entrei aqui no site vscode.com e aqui você já pode observar que ele tem disponível aqui nos dois formatos principais, que é .deb e .rpm. .deb para Debian, Ubuntu e derivados, e .rpm para Red Hat, Fedora e derivados. Então você pode marcar aqui no caso Debian, foi o que eu fiz, baixei e instalei nesse formato. Ok? Outra coisa que eu já deixei pronto aqui foi o suporte a Wi-Fi. Você pode observar que o Wi-Fi aqui no Debian 11 já está funcionando. Isso aqui você também tem que configurar, porque alguns adaptadores Wi-Fi o Debian não traz pronto. Lembrando que no vídeo de instalação do Debian NetInst que eu tenho aqui no canal, eu mostro a instalação desses adaptadores, tá? Não deixe de assistir esse vídeo que você vai aprender a fazer essa instalação, ok? Bluetooth, eu também deixei o sistema pronto para Bluetooth. Aqui é só mandar o arquivo que o sistema já reconhece na hora. Vou fazer o teste para você agora. Vamos lá, vou mandar o arquivo agora do meu celular para você ver que está prontinho o meu Bluetooth aqui. Ó, vou selecionar, olha aí, é só aceitar e abrir o arquivo. Ok? Então isso também já está prontinho aqui no Debian 11. Outra coisa que eu habilitei aqui foi o suporte à impressão, suporte a impressoras da HP. Para isso você deve baixar o HPLIP. O HPLIP até já está instalado no Debian, mas você precisa do HPLIP GUI. Então para configurar isso, o melhor modo é você entrando por meio do Synaptic. Então você entra aqui no Synaptic e aqui você já pesquisa por HPLIP. Ele vai te mostrar aqui o HPLIP GUI, que é isso aqui. Então você marca isso aqui e instala, vai instalar umas dependências junto e aí você já tem o suporte à impressão no Debian aqui para todas as impressoras da HP. No caso das impressoras da Epson, aí você pode entrar no site da Epson e escolher a opção para Linux e baixar os drives de lá diretamente aqui para o Debian e instalar normalmente. Isso aí eu vou mostrar, eu tenho vídeos aqui no canal mostrando como fazer isso, mas também vou mostrar isso no futuro para você, certo? Você já vai ter aqui o programa de configuração de impressora pronto para você adicionar a sua impressora aqui. Você simplesmente desbloqueia e aí você já vem aqui adicionar a impressora, se você não tiver com ela adicionada ainda, certo? Muito prático para fazer. O Debian é um ótimo sistema, estabilidade é o nome desse sistema. Não é à toa que é uma distro que muitas distros são derivadas dela. É uma ótima distro. Então ficou
bem completinho o meu sistema. Eu vou reiniciar agora e vou mostrar para você dois ambientes que eu também coloquei aqui nesse sistema na hora da instalação, ok? Ok, como você está vendo aqui é o Plasma, eu já dei uma personalizada nele. O Plasma você consegue fazer várias modificações e aí eu deixei ele bem personalizado. Outra coisa que eu não mostrei para você foi que eu também, além desses programas que eu já instalei, eu também instalei aqui em multimídia, eu instalei aqui o Kdenlive. Esse Kdenlive que eu instalei aqui foi no formato Snap, ok? Também instalei o Simple Screen Record, que você está vendo que eu estou gravando a tela com ele no momento. E o Google Chrome. O Google Chrome eu instalei no formato .deb. Certo? Ficou bem legal. A suíte de escritório que eu coloquei aqui da Microsoft é a 2007. Vou abrir para você ver. Ok. Eu agora vou encerrar a sessão. Na realidade eu não preciso reiniciar. Eu vou simplesmente encerrar a sessão e vou entrar com o último ambiente aqui para encerrar o vídeo, ok? E aí, o último ambiente que eu vou mostrar para você é o LXDE. Um ambiente muito leve. Aqui também você vai abrir os aplicativos normalmente, tá? Aqui o Wine, eu vou tentar abrir novamente o Word para ver se vai abrir aqui. Abriu, você viu que abriu bem rápido, porque o LXDE ele é bem leve mesmo. Outra coisa que eu não posso deixar de falar para você é o seguinte, os plugins multimídia eu também instalei aqui. O sistema está pronto para MP3, para fontes Microsoft, para DVD. Inclusive eu vou mostrar aqui ele rodando DVD, para você ver como o sistema está pronto. Eu vou abrir aqui o VLC. Eu estou com o DVD aqui no meu gravador. Vou abrir o disco e vou clicar em reproduzir. E você pode observar que já está funcionando aqui o suporte a DVD, ok? Então é isso, o vídeo de hoje foi mostrando para você que o Debian fica assim perfeito para uso e você consegue configurar ele sem nenhum problema. E prometo a você que mais para frente farei um vídeo de pós-instalação do Debian, mas mostrando como fazer todos esses passos aqui de instalação desses programas que são essenciais para você trabalhar no dia a dia no Debian, ok? Obrigado, eu espero você no próximo vídeo. Abraço!